quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro perigo. Oi, tudo bom? Hoje eu vou tentar falar mais rápido, não vou levar meia hora, 20 minutos, espero. Eu tô aqui para comentar a recepção do meu vídeo em crítica à página Resistência Gay. Em primeiro lugar, eu reconheço que o vídeo não foi dos melhores. Eu reconheço que a minha análise foi bem preguiçosa, tá? Mas eu disse desde o começo que eu não achava a página de todo ruim, mas que eu achava que uma das coisas piores, se eu não disse isso, estou dizendo agora, eu acho que uma das coisas piores é a política de identidade, que é uma das coisas piores com os justiceiros sociais em geral, tá? Com a chamada política identitária. O que é isso? Movimentos e políticos em geral, movimentos em geral mais focados na identidade dos seus membros, nas características intrínsecas dos seus membros, do que nas ideias deles, tá bom? Então, esse é o principal problema que eu vejo nela, em outras, inclusive, e ela compartilha esse problema com as outras. Mas vamos lá. Esse aqui concordou, gostou do vídeo, eu respeitosamente vou passar. O Júlio Marinho criticou, falou que eu fui displicente ao comentar sobre a página, não estou dizendo... não precisa... Não, quando for para me criticar, não precisa colocar elogios para atenuar. Pode criticar. Eu já fiz vídeos lendo textos meus que são uma merda. Eu já voltei atrás, eu já publiquei textos falando onde eu estava errado e como. Eu quero dar esse exemplo também. Porque tanto drama, gente, em cometer erros e estar errado em ideias. Eu tô promovendo aqui que não se tenha medo disso também. Aliás, um dos problemas é justamente isso com os justiceiros sociais. Um dos maiores problemas é que qualquer pequeno deslize de aparência homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, racista, misógina, etc. Qualquer menor deslize, esse pessoal cai em cima da pessoa e tá mais interessado em destruir a vida dela, aparentemente, do que na própria causa. Então, não tenho medo de errar, e eu vou falar onde eu errei mesmo, mas minha opinião em geral sobre a página Resistência Gay ainda é negativa, mas eu vou falar mais sobre isso depois. O Júlio falou que no texto do Olavo eu prestei atenção parte a parte, e enquanto nesse eu fiz comentário xoxo de alguns segundos e não li o texto todo. Se eu fosse ler o texto todo ia ficar longo, né? O meu vídeo sobre o Olavo foi de 40 minutos, comentando um texto dele sobre o Darwin. Sorte minha que o texto não era muito longo. Enfim, eu já tinha visto a página, já tinha pesquisado a página, tá? Eu já tinha olhado outros posts e minha opinião era negativa. Só que o problema é que quando eu fiz isso, não foi no mesmo dia em que eu decidi criticar a página. Então, quando eu fui criticar a página, eu não fui procurar os piores posts que motivaram a minha opinião negativa. Eu procurei um post qualquer dos mais recentes, tá bom? Isso explica uma parte do que vocês notaram corretamente como uma análise meio xoxa da minha parte, tá bom? Eu reconheço que não foi ótima. Não foi boa. E aqui tá a resposta da Resistência Gay no meu post, tá? Então essa vou ler, sim, completa. Quando se falou em evidências de especificidades para o uso do termo lesbofobia, achei que o crítico iria verificar a postagem, antiga, diga-se de passagem, que arrola especificidades de ódio a gays que não se aplicam a lésbicas ou a bissexuais. Não o fez. O termo é necessário, já que a página trata de gays e da repulsa a gays no movimento LGBT e na sociedade. Olha, eu li isso aqui e eu li o textão gigantesco que o Walter, que é um dos moderadores, talvez fundador dessa página, escreveu em resposta ao meu vídeo, tá? E lá ele menciona, como ele está mencionando aqui, a minha crítica a jargões. Em primeiro lugar, eu não sou contra todo o jargão, até porque eu estou na ciência, e na ciência jargões são necessários.
Desnecessários por quê? Porque eles veiculam uma ideia, né? Eles são uma chavinha para ir na sua memória. Eu não vou ter, toda vez que eu for ler um texto sobre evolução, eu precisar ler de novo o que é a seleção natural. Perde-se muito tempo. Então, economia de tempo, economia de várias coisas. Para artigos é bom ter menos texto. Para ser sucinto, né? Ser sucinto também é uma virtude que eu tô aprendendo. Então, jargão não é uma coisa sempre desnecessária. Aliás, eu já dei a dica. O meu problema com jargões é quando ele é desnecessário, ele mais confunde do que explica qualquer coisa. E por isso mesmo, naquele vídeo, pode não ter ficado claro porque eu falei isso. Por isso mesmo eu falei que até muitos gays, muitos LGBT, muitos gays e lésbicas têm confusão na hora que as pessoas perguntam o que é homofobia. Eles falam, é um medo irracional de gays, é igual aracnofobia, como se fosse igual. Mas não é. Não nesse contexto. Originalmente foi definido dessa forma, mas não é. Tá? É só o rótulo que acidentalmente demos a preconceito contra pessoas homossexuais, tá bom? Então já temos um rótulo para preconceito contra pessoas homossexuais. Isso desbanca a necessidade de lesbofobia e de gayfobia. Fala, mas tem especificidades em cada um desses. Beleza, tem, mas eu não acho que é suficiente para justificar mais jargão. Ainda mais quando o jargão já é confuso até para muitos dos próprios ativistas, além da população. Que dirá a população, que é mais confusa ainda. Né? Então, por isso, acho desnecessário lesbofobia, e inclusive acho desnecessário heterofobia, mas eu uso num contexto específico de crítica a ativistas. Inclusive, o Walter, que fez o textão lá, porque eu critiquei o uso dessa palavra gayfobia, caiu em cima de mim e me encheu a paciência no meu perfil muitos meses atrás, quando eu fui falar em heterofobia. E tudo que eu estava tentando fazer... eu não tô nem aí com termo e rotulação. Eu tô interessado nas ideias, tá? Tudo que eu tava tentando fazer era... eu tava tentando me posicionar contra o dogmatismo. Eu tava falando assim... pros ativistas que eu tava considerando errados. Parem de insistir nessa história de que é impossível heterossexual ser discriminado e ter preconceito contra... ser tratado de forma preconceituosa por ser heterossexual. Eu dei exemplos de situações em que isso aconteceu, inclusive. Uma amiga minha foi atacada numa boate gay por ser hétero, tá? Jogaram... porque uma racha, né? Naquelas gírias que as feministas atacam como misóginas. Uma racha tentando tomar os homens aqui, uma coisa assim. Então ela foi atacada por quê? Por ser heterossexual. Não me importa se você vai rotular isso ou não. Eu não tenho medo de rotular. Como diz o Richard Dawkins, as palavras são nossas servas e não o contrário. Mas elas têm que ser nossas servas de forma clara. Então esse é o meu problema com jargão desnecessário. Tá? É esse o meu problema. Obscurece as coisas em vez de esclarecer. Tem especificidades e você não olhou. Eu sei das especificidades e não acho que é justificação para usar termo nem gayfobia, nem lesbofobia, nem homolesbotransfobia. Eu acho todos esses termos igualmente desnecessários. Heterofobia junto, inclusive. Tudo desnecessário, não está informando ninguém sobre nada, tá confundindo a cabeça das pessoas, porque o sufixo fobia sempre foi associado ao medo irracional que precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico, etc. Tá bom? Continuando. Sobre discordarem do viés identitário da página, não há nada o que fazer. Bem, é o que dizem, né? Mas eu tô vendo isso aqui com uma posição dogmática, não há nada o que fazer. Claro que há o que fazer. Focar mais nas ideias do que na identidade. É simples assim. Ela continuará assim, não implica em adesão às falácias de vivência, lugar de fala, protagonismo e etc. Esse foi outro ponto, inclusive, que o Walter martelou no textão gigantesco dele lá. Que é... nós não usamos jargão pós-modernista aqui. Vocês acham que vocês não usam? Eu vi vocês usando, tá bom? Não é por antagonismo que eu tô falando isso, não. Mas eu vi vocês falando da apropriação cultural. Mas eu vou falar um pouco mais sobre esse negócio da apropriação cultural daqui a pouco.
Sobre ruptura com o movimento LGBT, sim e não. Movimentos específicos não precisam acontecer em detrimento de movimentos genéricos. Lésbicas, transgêneros criaram de forma bem sucedida que existe concomitantemente ao LGBT. Tá? O problema é a forma que uma parte delas agem. E o problema que eu estava falando, um dos problemas que eu falei com a página é a forma como a página age, a resistência gay. E não o fato de existirem. Se movimentos específicos fossem um problema, o próprio movimento LGBT não deveria existir, segundo essa lógica. Não, em que causa específica o movimento LGBT se encaixaria? Feminismo, movimento de gênero? Não parece ser óbvio, não parece ser óbvio que é ali que se encaixaria. Tá? Causa LGBT por razões óbvias, até por razões políticas também, se tornou... tem uma delimitação clara, né? Como se usa um pouco na filosofia da ciência, é ali que as juntas estão. Ela tem a delimitação, ela dá para cortar ela nas suas juntas, nas juntas que ela tem na sociedade. Então, ela tem uma delimitação mais clara do que essa setorização que parece infinita. O que vai vir depois? Movimento dos passivos e movimento dos ativos, movimento dos afeminados, movimento dos mais machinhos. É isso? Focando em homens gays aqui. Então, eu estava até pensando nisso agora há pouco. Há um problema também de até que ponto a gente está abrindo a nossa vida para se tornar política. Eu acho que é um mantra pós-moderno de que o pessoal é o político. Mas se o pessoal é o político, você está esvaziando muito do que é legitimamente político e tornando banal o que é político, tá? Então, se daqui a pouco a pauta política vai ser quem é passivo e quem é ativo, quem é afeminado e quem não é afeminado, isso parece ser uma banalização de causas políticas. Mas isso é uma digressão, não precisa levar isso em conta. E sobre menções a personalidades e ativistas históricas, obrigado, mas já sabíamos da existência da Wikipédia. Entretanto, a disseminação da informação não funciona assim. Nomes como Karl Heinrich Ulrichs, Carl Bean e Magnus Hirschfeld não irão magicamente aparecer na cabeça do nosso público-alvo e dará às pessoas um ímpeto de ir à Wikipédia pesquisar sobre elas. A boa recepção das postagens em questão mostra que estamos certos. Tá, então vocês são agora uma página de história? Uma página de história? Tá. É isso que eu não estava entendendo, tá? Porque o propósito, como eu disse, era uma resistência... O nome já diz, uma resistência àquela setorização e ataque ao G, né? Ao G minúsculo agora. E parece que a reação da página em muitos dos posts é indo contra isso, mas utilizando muitos dos mesmos métodos, tá? As mesmas armas retóricas, e o próprio fato de usar o termo gayfobia com tanta insistência é uma evidência das armas retóricas serem as mesmas, tá? Porque assim, insistem muito nisso. Mas como eu disse, eu vi sendo usado o termo apropriação cultural e mais do que ele, o termo cultura gay o tempo todo. Então é aí que eu vou à raiz do problema. Por que a página me incomoda, tá? Não há cultura gay. Não há cultura gay. Nós gays, somos mais similares nesse sentido a pessoas de cabelo encaracolado. Podem ter qualquer cor de pele, podem ter qualquer origem. Ser gay está mais associado ao desenvolvimento cerebral, principalmente na fase dentro do útero, que tem a influência dos hormônios, e as variantes genéticas, especialmente aquelas do cromossomo 8, cromossomo X, mostradas em estudos mais recentes, de 2014. Então, é mais biológica do que cultural, tá? A variação que leva a existir homens gays, tá? E então não é uma cultura, entenderam?
Tem a cultura pop, as divas e tal. Tá, mas isso não encerra. Não encerra a identidade gay, isso. Tá? A identidade no sentido. Essa coisa difusa de indivíduos totalmente não relacionados que simplesmente se desenvolveram sentindo atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Tá? Isso não é uma cultura. Aliás, Walter, eu li o Victor Norton. Eu adoro a crítica do Victor Norton ao Foucault. Foucault estava enganado, redondamente enganado, sobre as origens históricas da identidade gay, que ele alega que antes amizades eram até homoeróticas, amizades entre homens quaisquer, né? Não é verdade. Isso é uma deturpação da história mais do que qualquer coisa, e o Victor Norton torna isso muito claro, tá bom? Então é isso, o problema tá aí. Eu não vejo ser gay como uma cultura. E por isso eu não acho que a expressão apropriação cultural faça qualquer sentido para nós. Não faz. E as coisas que parecem ser cultura gay vêm mais da exclusão histórica, né, do que do ser gay em si. Tanto que todo mundo sabe que fora daquele guetozinho para o qual alguns se sentem que foram empurrados ou optaram para ir, porque optaram por viver suas inclinações sexuais, todo mundo sabe que existem outros gays em outros contextos sociais que estão se escondendo, tá? Então, esse gueto de cultura pop, com divas, não sei o quê, não é uma expressão do ser gay completa. Mesmo que abarque a maioria, nem sei se abarca a maioria. Eu gosto de divas, eu gosto de ouvir Madonna quando eu tô dançando e tal. Mas só pra dar um exemplo de uma coisa que é frequentemente associada a gays. Não é uma cultura gay, entendeu? Não, há motivos, e eu acho super importante investigar. Super interessante, não é? Por que, então, que atrai tantos gays? Esse tipo de música, esse tipo de diva, esse tipo de... deve ter explicações psicológicas e até de propensões também neurobiológicas ali associadas, tenho certeza, e muito interessante, só que ainda assim não é uma coisa que encerra a identidade gay e nem é uma parte tão relevante assim, já que ainda na maior parte do mundo eu vou estimar aqui que pelo menos metade dos gays estão no armário, vivendo outras vidas, até casados com mulheres e tal. Muitos gays não estão nessa suposta cultura. Não é uma cultura, é um agregado de pessoas totalmente não relacionadas entre si, exceto pela atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Então eu acho uma falácia, mesmo que o Victor Norton use, a autoridade dele não vai estabelecer o contrário. Não acho que exista uma coisa que mereça o nome de cultura gay, porque qualquer coisa que você for fazer que mesmo que tenha popularidade entre gays, jamais vai encerrar todos eles, ou mesmo a maioria. O Fábio fez outra crítica. Gosto de ver os vídeos da página, mas esse foi difícil de ver até o final. Beleza, concordo, não foi bom mesmo o meu vídeo. Quer dizer, depende do que você foi buscar nele. Mas é isso. Eu acho que eu já deixei claro o porquê que eu não gosto do propósito da página. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu, a tentativa de guetização e tentando justificar o vocabulário desnecessário com geralmente apelos a anedotas. E eu achei interessante que nas críticas que eu li ao meu vídeo, todo mundo ignorou o negócio do Datena lá que eu falei. A crítica, eu falei, fica pegando casos policiais para fazer generalizações, quando a gente sempre sabe que isso é uma coisa meio arriscada, tá? É sempre arriscado. Tipo, o pai que matou o filho porque o filho estava muito afeminado, tá? A maioria dos conservadores não é assim. A maioria, eles falam, mas as ideias homofóbicas causaram isso aí. Como vocês sabem que foram as ideias homofóbicas que causaram esse acontecimento? Para mim parece muito mais provável que tendências sociopatas, violentas do pai tem muito mais um peso causal nisso do que qualquer ideia que ele esposava sobre ser homem ou ser homossexual, tá?
Pode parecer claro. O que eu tô dizendo pode parecer claro que foram as ideias que causaram, mas nem sempre tá garantido que elas foram a principal causa, tá? Eu queria ler só mais uma aqui, que eu achei mais interessante, das críticas, do Everton. Ele falou: fiquei decepcionado com a crítica do Eli Vieira, esperava mais consistência dele. Acho que faltou cuidado, faltou ler mais a página, faltou boa vontade. Concordo, faltou isso mesmo. Como fazer uma crítica de algo que você não se deu o trabalho de ler? Eu não me dei o trabalho de ler completamente aquele textinho que eu tava lendo no vídeo, mas eu li sim outras postagens da página e eu formei minha opinião sobre a página com essas outras postagens, um conjunto delas, e eu já expliquei agora o que é o meu problema com a página, tá? Ele disse que a Wikipédia daria todas as informações daquelas celebridades gays, mas ele mesmo admitiu que não conhecia metade das pessoas retratadas na capa da página. E preciso conhecer? Precisa? E se eu não conhecer, eu sou menos gay que você? A página não é sobre resistência gay? Ou é uma página, de novo, perguntar, a página é sobre resistência gay ou uma página de ensino de história? Porque eu não vejo necessidade em saber quem é cada uma daquelas pessoas para ser um gay politizado, que defende seus direitos, que defende os direitos LGBT. Então eu não vejo necessidade desse conhecimento histórico. É interessante, mas é mais curiosidade para acadêmicos do que qualquer coisa que um gay vai usar na própria vida, entendeu? No máximo vai se identificar, mas o que não falta é gays, tanto na ficção quanto na vida real, para se identificar. É interessante o Urex, o pioneirismo dele e tal, mas eu não tenho obrigação de saber quem são essas pessoas, até porque, como eu disse, eu não acredito em cultura gay. Eu não acredito que é uma cultura que merece esse nome. Somos um agregado de pessoas não relacionadas entre si que nasceram com fortes propensões a sentir atração sexual pelas pessoas do mesmo sexo, por pessoas do mesmo sexo. Tá. Ele é contra o uso do termo gayfobia? Sou. Isso é coisa de gente que não lê o contexto em que está vivendo. Não vejo nenhuma relevância do contexto em relação a isso. Aliás, falo pra você e falo pro Walter. As lésbicas têm coisa. Continuo chamando tudo de homofobia. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar a minha compreensão dos problemas específicos de gays e lésbicas? Chamar o problema de homofobia? Ambos? Não muda nada. Aliás, eu poderia até abandonar o termo homofobia e falar só preconceito contra pessoas homossexuais. Vocês não perceberam até agora que um dos problemas é justamente essa perda de tempo com esse jargão desnecessário, que mais confunde do que explica, mais do que esclarece. Tá. Ataque dirigido contra gays. Olha, o que acontece na internet não é tão relevante assim. Aquele lixo daquela página Cartazes e Tirinhas LGBT que virou totalmente pós-moderna, anti-ciência, anti-conhecimento. É um lixo aquela página. Muito mais eu detesto muito mais aquela página do que a página de vocês, tá bom? Se vocês vão continuar fazendo um bom trabalho, eu posso mudar de opinião. Eu posso, que legal, que bom que alguém tá finalmente falando essas coisas que eu tô falando há anos, pra parar de guetização, parar de atacar homens gays, especialmente só porque são homens. Por isso que parece que ele tá mudando de assunto. Não tô mudando de assunto, falando de feminismo radical. Aliás, o meu jargão de corporativismo de gênero é para deixar claro o problema que eu vejo nesses tipos de feminismo. Então, de novo, Walter, não sou contra jargões, tá? E não é um jargão, aliás, é uma explicação já. Corporativismo, todo mundo sabe o que é corporativismo, certo? Nem tem uma palavra em inglês para expressar tão bem a ideia quanto corporativismo na cabeça da maioria dos brasileiros. Todo mundo sabe o que é corporativismo. Ele fala corporativismo médico, todo mundo entende. Corporativismo de gênero, todo mundo entende de novo. E eu gosto desse termo. Eu nem vou falar que eu cunhei, porque pode ser que eu cunhei, mas eu vi outras pessoas usando, mas não me interessa o crédito. Já está tudo explicado, o próprio termo explica, o termo é uma explicação, corporativismo de gênero. Agora, gayfobia
Aí cai de novo, como eu falei, vários ativistas ainda acham que tem alguma coisa a ver com aracnofobia, com as outras fobias das quais se tratava antes, que estavam mais no imaginário popular 15 anos atrás, 20 anos atrás, do que tá a homofobia agora, e as outras fobias, e até a tal da gordofobia agora também, tá? Tá, quanto aos aspectos da linguagem do vlog, achei ele meio falando sem convicção. Tá, eu tava falando sem convicção porque eu mesmo percebi alguns desses erros que vocês apontaram. Na hora que eu tava falando, eu já tava percebendo, mas eu publiquei mesmo assim, que eu não, como eu disse, às vezes eu vou errar mesmo, fazer o quê? Com aquela forma meio arrogante intelectual, subjetividade sua, julgar como arrogante intelectual. Daqueles que acham que não tem mais nada a aprender. Como eu disse, os motivos apresentados para ficar usando esses jargões intermináveis não achei suficientes. E expliquei aqui por quê. Um vídeo comprido, repetitivo, superficial. Tem um pouco de razão, mas também é meio subjetivo. Ele não estava em seu melhor momento quando fez esse vlog. Esse episódio do vlog, ele quis dizer. Verdade, completamente verdade. Então, é isso. É o que eu tinha a dizer. Considerem isso aqui um erratum, ou no plural, errata. Talvez jargão desnecessário também. Abraço.